dia, Carolina. Bom dia, Gustavo. Bom dia, professor. Tô preparando as coisas pra aula aqui, botando a tela pra gravar, essas coisas todas. E aí, estão acordado faz tempo ou não? Ah, professor, fala um tempinho sim. É mesmo? Ô, não, acorda cedo, né? Acostumado. Ah, legal. Aham. E aí, tudo em ordem? Tudo jóia, graças a Deus. Que bom, hein? Eu tô com o nariz meio escorrendo hoje, mas é só rinite, não é nada mais grave não. Ah, então tá bom, hein? E eu, tem dia que eu acordo ruim também. Pode crer, essa época é difícil. É ruim, mas ruim não. Com força ainda. É. E agora tem 6 pessoas já online. Eu vou esperar um pouquinho antes da gente começar, esperar entrar um pouquinho mais de gente aí. Vocês já estão conseguindo ver os vídeos de treliça lá ou ainda não? Vi, eu vou descer e levar quem, tá? Tá bom, amor. Eu vou deixar o Lucas aqui. Tá, então pera aí. Deixa eu abrir a porta. Ele quer assistir. Ah, ele vai ficar aí? Você vai assistir? Você vai ficar aí assistindo desenho? Tá bom. Tá bom, então leva lá. Eu já tô dando aula. Ah, essa vida de home office não é fácil não, viu, gente? É o cara do pet shop que chega pra dar banho no cachorro. É, filho pequeno. Ah, vocês já estão assistindo. Método dos Nós aqui já tem 15 visualizações. Acredito que umas 10 pessoas pelo menos já tenham visto. Método das sessões tem um pouquinho menos.
Essa aula cedinho assim é complicado, né, pessoal? Quando a gente estava fazendo aula presencial ainda, essa aula das 8 da manhã, um dia que não tava chovendo, eu preferia ir de moto. E nesse horário, para chegar na PUC, eu demorava quase uma hora a menos para chegar se eu fosse de moto. Ah, tô vendo que minha cara tá escura aqui? Agora sim. Se eu fosse de carro, eu demorava tipo 1h40, e se eu fosse de moto era 40 minutos. Muito trânsito, eu vinha de Jundiaí, né? Venho ainda. E aí na Magalhães Teixeira, na Dom Pedro, tudo travado. De moto você passa no meio, né? Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Já tá indo pra 8h10. Eu vou começar a aula. Aí quem entrar atrasado depois eventualmente vai conseguir ver esse comecinho gravado. Eu tô. Com todas as turmas eu tô fazendo assim, com vocês não vai ser diferente. Eu já tô gravando a tela e. Então fica o meu som aqui, fica o som de vocês também. Quando vocês abrem o som para fazer pergunta. Fica basicamente tudo que eu tô vendo e ouvindo vocês vão ver, né, na gravação. E aí eu subo esse vídeo pro YouTube da maneira como tá, sem edição nenhuma, e mando o link para vocês. E aí vocês conseguem ver a videoaula. E então aí se alguém eventualmente entrar atrasado ou não conseguir ver a aula, a gente tem essa alternativa, tá bom? Vamos começar aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês, então. Pronto. Tá aqui, ó. Então essa aqui é a atividade que eu passei pra vocês, atividade 5. Vocês deram uma olhada nela? Vocês conseguiram fazer? Se vocês quiserem responder com áudio, tudo bem também, tá, pessoal? Alô, pessoal, vocês estão me ouvindo? Opa, Luiz Fernando tá respondendo aqui. Vocês tentaram fazer então, né? Foi muito difícil, pessoal? Beleza. O pessoal falando aqui que foi difícil, então vamos lá. Esse exercício, ele é um exercício que ele explora bastante os conceitos. ah, Essa disciplina, o Luiz Fernando tá falando que tá difícil desde o começo. Essa disciplina, ela não é simples mesmo, Luiz Fernando. Quando eu fiz na faculdade, eu também tive bastante dificuldade.
Mas assim, a gente vai pegando o jeito aos pouquinhos, é normal. É uma disciplina que ela exige treinamento mesmo, não tem jeito. E num semestre atrapalhado que nem esse, é difícil a gente conseguir dar cadência nas coisas, né? Mas vamos tocando da maneira como dá. Eu tô procurando montar as atividades para não pesar tanto para vocês e ao mesmo tempo tentar avançar com a matéria, mas pega uma matéria como essa que é bastante teórica, fica um pouco mais difícil, né? Então, a gente vai avançando e a gente tem mais disciplinas onde a gente vai explorar esses conceitos da mecânica mesmo, de somatória de forças, somatória de momentos e tudo mais. Né? Na Resmate vocês vão ver bastante isso daí, na dinâmica também vocês vão ver bastante, só que aí lá em dinâmica a somatória de forças e momentos não é mais igual a zero. A gente vai ter termos de aceleração e tudo mais. Mas com certeza vocês vão se dar bem. É só a gente ir com calma que vocês vão conseguir. Vamos caminhar para esse exercício aqui, pessoal. Que eu espero que eu consiga é, clarificar um pouco as dúvidas de vocês aí, pode ser? Beleza, vamos lá. Eu sei que vocês estão acostumados a responder pelo chat, pessoal. É legal mesmo para não tumultuar a aula, mas se tá tudo tranquilo assim, se vocês quiserem abrir o áudio de vez em quando, pode abrir também, tá? Não tem problema não. Acaba até facilitando um pouquinho para mim, porque aí eu não preciso ficar trocando de tela toda hora aqui. Então vamos lá. Ó, o exercício é esse daqui, ó. Ele tem cara de ser complicado, mas ele não é tão complicado assim, eu vou mostrar para vocês. Então ele fala aqui que o sistema de ancoragem do trem de pouso dianteiro do avião de passageiros comercial é mostrado no esquema seguinte. Então tem um esquema aqui de içamento de trem de pouso, tá? Então o levantamento da roda é feito através da aplicação do torque M no membro BC pelo eixo B. Então o que vai acontecer? Eu vou aplicar um torque M em torno desse eixo B aqui. Esse torque M vai empurrar essa alavanca de 20 polegadas para cima aqui, para a direita, e a hora que ela levantar, esse mecanismo aqui tem que forçar essa roda com essa outra viga AGO aqui para cima, e isso aqui tem que levantar. Se o conjunto braço AO mais roda possui um peso combinado de 100 libras com centro de massa em G, e a massa dos membros BC e CD é desprezível, calcule o valor necessário, o valor de M necessário para levantar a roda quando D está diretamente abaixo de B. Então ele está falando aqui que ele está pedindo o valor desse momento necessário para a gente começar a levantar isso daqui nessa posição aqui onde D está alinhado com B aqui, ó. Então nessa posição o ângulo θ vale 30 graus, esse ângulo aqui vale 30 graus, e ele pede também para a gente calcular a força na direção do membro BC e indicar se esse membro está sob tração ou compressão. Isso aqui já tem um pouquinho de cara de treliça. Não é uma treliça, obviamente, mas em treliça a gente faz muito isso daqui, de calcular força na direção do membro e dizer se ele está sob tração ou sob compressão. Então vamos lá. Eu vou pegar esse desenho aqui, vou copiar esse desenho aqui e a gente vai para a nossa lousinha. Aqui. Pronto, está aqui. Então o que a gente precisa fazer a princípio? A gente precisa, a gente tem um corpo aqui, que é esse corpo que é o eixo AO mais a roda, cujo centro de massa está em G. A gente tem esse segundo corpo aqui, que é essa barra CD, e a gente tem esse terceiro corpo, que é essa barra BC. Então a gente precisa fazer 3 DCLs aqui. Vamos lá. Vou fazer primeiro essa barra aqui, a GO. Então a gente vai fazer só um traço assim. E
a rodinha aqui. Essas ferramentas de desenhar no computador são muito complicadas, sabe? Aqui a gente tem o ponto O, aqui a gente tem o ponto G e aqui a gente tem o ponto A. Então vamos dar o nome para eles. A, aqui eu tenho G e aqui eu tenho O. Beleza. Entre G, e aí eu tenho um quarto ponto que é esse ponto D que está aqui, ó. Esse ponto aqui a gente vai chamar de D. Aí entre G e D eu tenho 8 polegadas. Então vamos tentar desenhar aqui. Entre G e D eu tenho 8 polegadas. E entre D e A eu tenho 32 polegadas. Beleza. Tá todo mundo conseguindo ver direitinho aí, né, pessoal? Estamos vendo, professor. Beleza. Não, só para confirmar que às vezes tem umas coisas que não funcionam. Beleza. Aí aqui nesse ponto D a gente tem essa barra aqui, CD. Então eu vou desenhar ela separadamente. Pra cá. Beleza. Aqui e aqui. Esse é o ponto D. Esse é o ponto C. Ela tem 20 polegadas. E esse ângulo aqui com a vertical é o ângulo θ que eles falaram lá, que é de 30 graus. Beleza. Aí eu tenho essa outra barra aqui, BC, que ela não é bem uma barra, né? Porque ela tem um momento aplicado na ponta. Aqui. Então esse é o ponto B. Esse é o ponto C. Ela tem 20 polegadas também. E aí, ó, a gente já consegue... por enquanto eu não sei se essa informação vai ser útil, mas a gente já consegue ver o seguinte, ó. Esse triângulo aqui, ó, formado pela barra BC e pela barra CD, ele é um triângulo isósceles, né? Eu tenho 20 polegadas aqui e 20 polegadas aqui. E aqui é reto. Então, se esse ângulo aqui é de 30 graus, esse ângulo aqui em cima também é de 30 graus. Então eu vou desenhar uma retinha aqui. E esse ângulo aqui vai ser de 30 graus também. Beleza. Agora a gente precisa colocar todas as forças e momentos que estão agindo aí no corpo. Então, a primeira e mais óbvia aqui é esse momento que já está desenhado aqui na barra BC. E eu vou colocar ele lá na barra BC em vermelho também. Vamos ver se eu consigo desenhar um momento bonitinho aqui. Então, aqui está o nosso momento. Esse momento eu vou chamar de M. Igual tá aqui. Beleza. Aí, aqui no ponto G, esse ponto G ele falava que é o centro de massa desse conjunto roda mais barra O aqui, ó, né? Então, se ele é o centro de massa desse conjunto aqui, todo o peso que está sendo aplicado nesse conjunto tem que ser aplicado nesse ponto que é o centro de massa. Então, vamos lá. A gente tem uma força-peso que está aqui no ponto G. E essa força-peso é uma força que vale 100 libras. Então, está aqui. 100 libras. Agora, a gente tem que pensar um pouco nas vinculações, pessoal. O que são as vinculações? São o que ligam os corpos no referencial fixo, que é o que a gente tem aqui no ponto A e no ponto B, e o que liga os corpos entre si, que é o que a gente tem no ponto C e no ponto D. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui, ó, algumas forcinhas aqui para nos ajudar. Então, aqui no ponto A eu sei que é um pino. Se é um pino aqui, o pino a gente sabe que ele não segura o momento, ele só segura a força na horizontal e força na vertical. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar, vou tirar esse A daqui um pouquinho.
e eu vou colocar as forças aqui. Então eu tenho uma reação na vertical, que eu vou chamar de RAY, e uma reação na horizontal, que eu vou chamar de RAX. Beleza. Aqui no ponto D, a gente pode colocar duas forças assim, da mesma forma, só que aqui no ponto D, a gente tem uma vantagem, porque aqui no ponto D a gente conhece a geometria do mecanismo que está atuando sobre o ponto D. E a gente sabe que ele é uma barrinha, porque eu não tenho nenhum momento aplicado aqui nas extremidades, eu só posso ter forças aplicadas nas extremidades. Então esse corpo CD aqui, ele vai atuar como uma barra, quer dizer, ou ele vai puxar o ponto D na direção da barra CD, ou ele vai empurrar o ponto D na direção da barra CD. Ele não tem como fazer outra coisa, tá? Porque eu não tenho nenhum esforço lateral aqui, e eu não tenho nenhum momento aqui em qualquer ponto da barra para fazer ela ter um esforço que não seja na própria direção dela. Então a gente vai usar essa vantagem aqui para colocar uma força no ponto D aqui, já na direção da barra CD. Então eu vou colocar essa força aqui na direção da barra CD, que eu vou chamar de FD. Esse ponto, ele é crucial para a gente conseguir resolver o exercício, pessoal, porque senão a gente vai ficar com mais equações do que incógnitas. Todo mundo entendeu essa parte dessa força FD aqui com clareza ou vocês estão com dúvida, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Entenderam? Beleza. Se vocês... Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, por favor, dá uma interrompida aí, tá? E aí a gente vai... Aí eu vou explicando, não tem problema não. Beleza, vamos seguindo aqui. Então, agora eu tenho essas forças todas aqui aplicadas nesse corpo que vai de A até O aqui. Já tenho a força pesa, eu tenho as forças que estão no ponto D, eu tenho as forças no ponto A. No ponto O aqui só tem a roda conectada, a gente não precisa se preocupar com isso daqui. Então, o DCL desse primeiro corpo aqui, de A até O, ele está finalizado, tá? E esse DCL, ele tem conexão com o DCL do corpo CD aqui, ó. Por quê? Porque na conexão aqui em D, a gente colocou uma força em D aqui na direção do corpo CD para cima, certo? Na diagonal para cima aqui. Então o que vai acontecer? Aqui, ó, no corpo CD, a gente vai ter que colocar a mesma força FD, mas no sentido contrário, porque vai ser a reação dessa força no ponto D. Quer dizer, se no meu DCL a barra CD está puxando esse corpo aqui para cima, aqui no DCL desse corpo, ela tem que estar puxando o corpo CD para baixo, na mesma direção em sentido oposto. Então essa força aqui é a mesma força FD, que é a reação dessa força aqui. Beleza. E pelo fato de a gente ter um corpo aqui que é só uma barra, o que vai acontecer? A gente poderia colocar duas forças aqui, ó, em Y e em X, certo? A gente poderia colocar uma RCY e uma RCX aqui, ó. Só que o que acontece? Esse corpo é uma barra, ele já nem massa ele tem, né? Já foi dito lá no enunciado que a massa é desprezível. Então o que acontece? Todos os corpos têm que estar em equilíbrio. E o corpo CD não é uma exceção, ele tem que estar em equilíbrio também. Se eu tenho uma força FD aqui para baixo, né, eu tenho na direção do corpo aqui na diagonal para a esquerda, e eu só vou aplicar mais uma força nesse corpo que é no ponto C, a única alternativa desse corpo estar em equilíbrio
é eu aplicar essa força na mesma direção e sentido contrário para cá. Essa força aqui é a força FD direto, tá? Isso daqui é uma aplicação direta do conceito de equilíbrio. A gente poderia colocar uma força vertical, uma força horizontal, fazer as continhas aqui, e aí a gente ia chegar na conclusão, via matemática, de que a soma dessa força vertical que a gente colocaria aqui em C, mais a força horizontal, me daria essa força FD inclinada aqui, porque ela é a única força que vai conseguir anular essa outra força FD que está aqui embaixo. Então eu já consigo, se eu conheço os conceitos, eu já consigo colocar essa força FD aqui direto. E agora a gente vai partir para o DCL do terceiro corpo. Esse conceito da força FD aqui no ponto C tá claro para vocês, pessoal? Tudo certo. Beleza. Beleza, pessoal. Se tiver alguma coisa esquisita aí, vocês me interrompem, tá? Não vai ficar... Não vai deixar dúvida para trás, hein? Beleza. Agora, então a gente terminou o DCL do corpo CD e a gente vai para o terceiro DCL, que é o DCL do corpo BC. Aqui no corpo BC, olha só que interessante. Eu tenho essa força FD aqui na direção do corpo CD. Então, no ponto C aqui, como a gente já conhece essa força aqui, no ponto C eu tenho que ter a reação dessa força FD. Então, eu vou ter a mesma força FD para cá, só que para baixo de novo, né? Mesma direção de FD, sentido contrário. FD. Ela é a reação dessa força. Só nessa aplicação de conceitos aqui no corpo CD e agora no comecinho do corpo BC aqui, a gente já economizou conta pra caramba, pessoal. Beleza. Então essa força FD que estava aqui, está aqui também. É sempre ação e reação, quando a gente vai passar de um corpo para o outro que está conectado, né? Então, reação da força FD está para cá. E por fim, aqui no ponto B, que eu também vou tirar esse B da frente aqui. Aqui no ponto B, o que a gente vai ter? A gente vai ter duas forças. Eu vou ter uma força vertical, uma reação vertical aqui no ponto B, que eu vou chamar de RBY. E eu vou ter uma reação horizontal nesse ponto B, que eu vou chamar de RBX. Belezura. Então eu já tenho RBY, RBX aqui no ponto B, eu já tenho uma força no ponto C, o meu momento aqui que estava aplicado anteriormente a gente já conhece, e acabou. Agora eu preciso desenvolver uma estratégia para resolver esse problema aqui, né? E qual que vai ser essa estratégia? De alguma forma, olha só, o que eu preciso... Vamos fazer o processo ao contrário. O que eu preciso calcular? Eu preciso calcular esse momento M aqui, ó, em torno do ponto B. Se eu preciso calcular esse momento M, uma coisa que vem em mente na hora é fazer uma somatória dos momentos em torno de B, que é uma grande vantagem, porque essas forças RBY e RBX aqui de reação no ponto B, elas nem vão entrar na nossa conta. Então isso já é uma grande vantagem para nós. Então, para calcular M, basicamente eu vou precisar da força FD. Esse corpo intermediário aqui, ó, ele já serviu para a gente transferir essa força FD do corpo AO para o corpo BC, né? Então, esses conceitos que a gente aplicou aqui para jogar FD daqui para cá e depois daqui para cá, foram os motivos pelos quais a gente precisou desse corpo aqui, ó, desse corpo CD. Então, o corpo CD ele já não vai dizer mais muita coisa pra gente, porque esse corpo já está equilibrado, eu não tenho nenhuma força desconhecida aqui, quer dizer, na verdade eu tenho só a força FD, mas eu não tenho mais nenhuma informação para conseguir calcular FD a partir desse corpo aqui, né? Ele está equilibrado nas duas direções, com FD para cá e com FD para lá. Não tem nenhum momento para calcular aqui, então nesse corpo CD não vai ajudar muito.
Mas se eu vier para o corpo AO aqui, ó, o que que eu tenho? Eu tenho, eu tenho, por exemplo, eu tenho essa força peso aqui que é conhecida. Eu tenho a força FD, que é uma força que eu preciso calcular, que é a única força que eu preciso calcular se eu quiser calcular o momento M aqui, que é o nosso objetivo, que é o nosso primeiro objetivo. E para calcular isso, eu posso fazer uma somatória dos momentos em torno do ponto A aqui, ó. Porque se eu fizer essa somatória dos momentos em torno do ponto A, o que que vai acontecer? Essas forças RAX e RY não vão entrar na conta e eu vou ficar só com FD em função de uma força que eu conheço. E aí vai ficar mais fácil de resolver, tá? Beleza. Então vamos resolver. Para a gente resolver, a gente vai precisar aplicar um pouquinho de geometria aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, que a gente vai fazer, é aplicar a somatória dos momentos em torno do ponto A. Então, deixa eu pegar minha canetinha azul aqui. E a gente vai fazer a somatória dos momentos em torno do ponto A, para a gente poder calcular o nosso FD. Professor, Oi, o Luiz Fernando mandou uma pergunta no chat aí. deixa eu ver. Obrigado por avisar. Ah, não precisa pedir desculpa pela pergunta não, pessoal. No ponto C não deveria ter uma FC na direção do corpo BC. Deixa eu ver aqui. No ponto C, aqui. Entendi. Aqui Luiz Fernando, é o seguinte, ó. Esse corpo BC aqui, ele não atua como uma barra, tá? O corpo ele só vai atuar como uma barra quando ele for um corpo retinho assim, né? E a gente tiver força só nas extremidades, eu não posso ter força em nenhum ponto que não seja na extremidade. E aí as forças nas extremidades, elas podem estar em qualquer direção, tá? Não tem problema, pode ser força assim, força na direção do corpo, força fora da direção do corpo, não tem problema. Porque essas forças nas extremidades aqui, quando você combinar todas elas, você vai ver que você só consegue fazer com que a barra ou puxe um ponto ou empurre um ponto na direção dela mesma, tá? Esse corpo BC aqui, ele já não se comporta mais como uma barra. Por que que ele não se comporta como uma barra? Porque eu tenho esse momento aqui, ó, aplicado nessa ponta. Então, se eu tenho um momento aqui, ó, nessa barra, por exemplo, se eu tenho esse momento aqui, eu consigo fazer com que esse ponto aqui faça uma força perpendicular à barra e não na direção da barra mais, tá? Então, primeiro, pra gente definir se um elemento estrutural é uma barra ou não, a gente precisa ver qual que é o carregamento que está aplicado sobre ele, tá? O fato dele ser reto não diz muita coisa. Se ele for reto e as forças nas extremidades, e eu só tiver forças nas extremidades, não tiver nenhum momento aplicado, aí ele vai ser uma barra. Mas se ele for reto, por exemplo, e tiver um momento em alguma extremidade, ou tiver uma força em qualquer lugar aqui que não seja na direção do elemento, uma força assim, por exemplo, aí ele já se torna um elemento de viga, tá? Essencialmente, esse corpo BC aqui, ele é um elemento de viga. Aí o que que acontece? Eu vou apagar esses rabiscos aqui que eu fiz e eu vou usar a cor amarela agora. O que que acontece? Aqui, quando a gente tem a conexão entre dois corpos que a gente está fazendo da maneira mais genérica possível, o que que eu faço? Por exemplo, aqui no ponto C, vamos dizer que eu não sei se esse corpo CD é uma viga ou se ele é uma barra. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma força aqui, ó, na horizontal, que eu vou chamar de RCX, e eu vou colocar uma força na vertical, que eu vou chamar de RCY. Por que isso? Porque eu sei que a somatória dessas forças RCX e RCY vão me dar uma força que está em qualquer direção aqui. Então, se eu conseguir resolver essas duas forcinhas aqui, eu com certeza vou encontrar a força que está sendo aplicada no ponto C aqui, porque essa força ela pode estar em qualquer direção aqui e pode ter qualquer intensidade. Então, com esse parzinho de forças aqui, eu sei que eu consigo calcular essa força.
Quando eu venho daqui para cá, ó, quando eu venho do ponto C, que está no corpo CD, para o ponto C, que está no corpo BC, eu tenho que colocar as reações dessas duas forças em amarelo aqui, ó. Então, se eu coloquei uma força RCY para cima, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que colocar uma força RCY para baixo. Se eu coloquei uma força RCX para a direita, eu vou ter que colocar uma outra força RCX para a esquerda. Aí o que acontece? Por que a gente colocou essas forças aqui? Primeiro porque o ponto C, ele é um ponto de pinagem, né? Eu tenho um pino ligando os dois corpos aqui. Então, esse pino, ele não segura momento, ele só seguraria momento se ele tivesse um atrito aqui. Mas como ele não tem, ele não segura momento. Então, ele só segura a força. E como os corpos estão equilibrados, eu tenho que ter... tudo que eu coloquei de ação de um lado, eu tenho que colocar de reação do outro. Né? Então, RCX aqui, RCX aqui. Em dinâmica vai funcionar igual, tá? Não muda nada. E aí, olha só. Da nossa análise de equilíbrio aqui no corpo CD, a gente já descobriu que se eu fizer a somatória das forças em X e a somatória das forças em Y, o que eu vou descobrir? Eu vou descobrir que a somatória, né, a força resultante dessas forças RCX e RCY aqui, tem que ser essa força FD. Porque essa força FD é a única força que cancela, né? A única força que anula essa outra força FD aplicada no corpo CD e vai deixar esse corpo CD em equilíbrio. Então, como eu apliquei essas duas forças aqui, ó, RCX e RCY, e do outro lado eu apliquei a reação delas, o que vai acontecer com a força FD? A força FD ela tem que entrar aqui do outro lado como uma reação dessa força que a gente colocou aqui, tá? Aqui no corpo BC, se eu colocasse uma outra força aqui na direção do corpo BC, eu teria que colocar a reação dela para cá, no corpo CD. E aí não faz muito sentido fazer isso, porque pelo equilíbrio do corpo CD, a gente já descobriu que a única força que atua no ponto C é essa força FD aqui, ó, tá? Então, a gente meio que veio fazendo o caminho da esquerda para a direita, tá? Se você viesse da direita para a esquerda, o que acontece? Por exemplo, vamos dizer que se eu fizesse esse equilíbrio aqui primeiro, ó, do corpo... O equilíbrio não, se eu fizesse o DCL do corpo BC primeiro. Se eu fizesse o DCL do corpo BC primeiro, com certeza eu não saberia que existe essa força FD aqui, ó. Então eu colocaria essas forcinhas que estão aqui em amarelo, RCX e RCY. E aí quando eu viesse para esse segundo corpo aqui, CD, eu teria que colocar a reação delas, que é essa RCX que está na horizontal, e a RCY que está na vertical. Essa força FD aqui a gente já sabe que existe, porque esse elemento é um elemento de barra, então a gente já colocou essa força FD aqui e aqui também. Mas, vamos dizer que eu não tivesse entendido que esse elemento aqui é um elemento de barra. O que eu teria que fazer? Eu teria que colocar aqui uma força RDX na horizontal, uma força RDY na vertical, e aqui no ponto D, o que eu faria? Vamos de maneira genérica. Eu colocaria uma força RDY na vertical para cima, porque ela é reação dessa RDY, e uma força RDX na horizontal para a direita, porque ela é uma força que é reação da RDX horizontal para a esquerda. E aí as coisas começam a ficar interessantes aqui, porque você nota que se eu fizer o equilíbrio no corpo CD agora só na direção X, o que você vai descobrir? Se eu fizer a somatória das forças em X igual a zero, eu vou descobrir que a força RCX tem que ser igual à força RDX. Porque senão eu não tenho equilíbrio em X. E se eu fizer a somatória das forças em Y igual a zero, eu vou descobrir que a força RCY é igual à força RDY. Então, essa força aqui é igual a essa, e essa força aqui é igual a essa. Ou seja, a somatória de RCX com RCY aqui em cima tem que ser igual à somatória de RDX com RDY aqui embaixo. E se você olhar, a gente já sabe que RCX é igual a RDX e RCY é igual a RDY. Então, olha só.
Como RDY e RCY são iguais, essa força que está aqui é a mesma força que está aqui, ó. Que aqui eu tenho RDY, aqui eu tenho RCY, e pelo equilíbrio do que eu fiz aqui no corpo CD, essa força é igual a essa. Pelo mesmo equilíbrio que eu fiz no corpo CD, RDX é igual a RCX. Então essa força aqui é exatamente igual a essa daqui, ó. Ou seja, esse elemento aqui, que é a soma dessas duas forças, tem que ser exatamente esse elemento aqui, ó, que é a soma das mesmas duas forças na mesma direção, inclusive, tá? Não sei se a explicação ficou muito longa, mas deu para entender mais ou menos a explicação, Luiz? Só enquanto você responde aí, só respondendo a questão do Jonathan aqui, eu tô gravando a aula sim, viu, Jonathan? Eu tô gravando com outro software que é o OBS, que é esse daqui, ó. Estão tendo uma visão meio Inception aí. E aí, quando eu terminar a aula, eu vou subir ela no YouTube e eu passo o link pra vocês, tá? Fica mais fácil. Beleza? Então, tudo que tá em amarelo aqui não é parte do DCL oficial, é só parte da explicação, tá? De como que a gente transferiu essa força FD pra cá e pra cá. Beleza? Então, voltando aqui, ó. A gente precisa, para calcular o momento, a gente precisa calcular a força FD, e para calcular a força FD, a gente precisa calcular a somatória dos momentos aqui no ponto A. E a gente vai fazer esse cálculo agora. Então eu tenho somatória dos momentos em torno do ponto A é igual. Essa força de 100 libras aqui, ó, essa aqui tá fácil, né? Porque ela é uma força vertical para baixo, que ela tá aqui, e o braço dela, em relação ao ponto A, é essa distância aqui, que faz 90 graus com a linha base da força. Essa distância aqui já está marcadinha aqui, que são as 16 polegadas. Então a gente sabe que eu tenho um momento de 100 libras. Esse momento ele está nessa direção aqui. Então ele é um momento negativo em torno do ponto A. E o braço dele é 16 libras. Então eu tenho menos 100 que multiplica 16. Agora eu tenho essa força FD que está aqui, ó. Aqui, nossa força FD. E ela gera um momento em torno do ponto A aqui, ó. E eu preciso descobrir esse momento. Para descobrir esse momento, eu já tenho esse ângulo θ aqui. E eu preciso dessa outra parcela desse ângulo aqui, ó. Que a gente vai chamar de alfa. E esse ângulo está meio fácil de calcular, pessoal. Porque, olha só. Se eu calcular aqui, vamos aqui no cantinho. Se eu calcular o seno de alfa, o seno ele tem que ser o oposto, o cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? O cateto oposto aqui é 16 polegadas. E a hipotenusa tem 32 polegadas. Então tá aqui. Isso daqui dá meio, tá? Então, se o seno de alfa vale meio, o ângulo alfa vale exatamente 30 graus. Então vamos apagar esse alfa aqui e vamos colocar 30 graus aqui, ó. E lá no enunciado ele já falava que o ângulo θ também vale 30 graus. Então nós temos uma geometria bonitinha aqui, ó. Esse ângulo aqui vale 60 graus. A força FB, deixa eu usar o verde aqui, ela pode ser decomposta em duas componentes. Uma componente que está para cá e uma componente que está para cá. Ó. Tá certo? Essa componente aqui, ela não gera momento em torno do ponto A, porque ela é colinear com o ponto A. E essa segunda componente aqui, ó, ela gera momento em torno do ponto A, porque ela está perpendicular, então ela tem um braço aqui de 32 polegadas com relação ao ponto A. Essa componente aqui, eu vou chamar ela de FDP, que é força FD perpendicular, não filha da puta, beleza? Então, essa força FDP aqui, ó, como que eu calculo ela? Bom, eu tenho 60 graus aqui, certo? E eu tenho, como são 90, aqui eu tenho mais 30.
Então a gente pode fazer FD cosseno de 30 ou FD seno de 60, vai dar na mesma, tá? Eu vou fazer aqui FD, essa FDP aqui, vamos anotar aqui, ó. Ela é FD cosseno de 30, ou ela é FD seno de 60 graus, que é a mesma coisa. Vamos colocar aqui ela com seno de 60, só para a gente usar esse ângulo que é dado aqui, ó. Então, essa força FDP aqui, ela vai gerar um momento positivo, né? O momento dela está nessa direção aqui. Então, ela está gerando um momento positivo em relação ao ponto A. E o braço dela é de 32 polegadas. Então, mais 32 polegadas, que multiplica FD seno de 60 graus. Isso aqui é igual a 0. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Teams. Belezinha, pessoal, até aqui? Sim? Beleza. Coisa aqui. Ah, já tem bastante gente participando aí. Bom dia, pessoal, para vocês que entraram depois que eu comecei a falar aí. A aula está sendo gravada, tá? Como eu expliquei pro Jonathan, então depois, se vocês perderam o comecinho, vocês vão conseguir assistir lá, eu vou postar o link para vocês. Então tá aqui, ó. A gente já tem essa somatória dos momentos em torno do ponto A, e a única incógnita aqui é o nosso FD, então a gente vai conseguir calcular. Eu vou passar esse 100 vezes 16 para o outro lado, vai ficar positivo, e eu vou dividir por 32 seno de 60. Então, FD vai ser 100 vezes 16 dividido por 32, que multiplica o seno de 60 graus. Beleza. Fazendo essa continha aqui, a gente vai ficar com... Bom, 100 vezes 16 sobre 2 é 50, né? A gente já não precisa nem... Isso aqui é 50 sobre seno de 60 graus, que é 50 dividido por seno de 60. 57,735 mais ou menos, tá? Então a gente tem 57,735. A gente está trabalhando com os comprimentos em polegadas e as forças em libras. A gente calculou uma força aqui, então essa força tem que dar em libras. Beleza? Então a gente já conhece essa força FD agora. Essa força FD está aqui, beleza? E agora eu consigo pular esse corpo CD aqui, porque a gente já fez o equilíbrio nele. Vou para o corpo BC e vou fazer a somatória dos momentos em torno do ponto B. Quando eu fizer a somatória dos momentos em torno do ponto B, as forças RBY e RBX não vão entrar, porque elas são colineares com o ponto B. Aí eu tenho um momento aqui em torno do ponto B, que está aqui. Eu tenho a força FD, que a gente acabou de calcular. Essa geometria aqui está simples, porque agora a gente já sabe que isso aqui é 30 e aqui também é 30. Né? Então, esse ângulo aqui, ele tem que ser um ângulo de 120 graus. Beleza. E se eu quebrar ele no meio aqui, tem que sobrar 60 graus para baixo e 60 graus para cima. Então, basicamente, isso daqui é 60 graus. Opa, 60 graus. Tá aqui. E aí, basta que a gente calcule a somatória dos momentos em torno do ponto B. Então, vamos lá. Pode falar. Nada? Nada. Vamos lá. Pode interromper, hein, pessoal, não tem problema não. Somatória dos momentos em torno do ponto B, ela vai ser igual. Eu tenho um momento positivo aqui, M, em torno do ponto B. Nem que ele tivesse aplicado em outro lugar do ponto BC aqui, pessoal, não tem problema, porque o momento ele é livre no corpo. Você pode aplicar ele em qualquer ponto do corpo que ele vai ser aplicado da mesma forma. Tá? Então, e aqui
o momento está aplicado em torno do ponto B, então se houvesse alguma dúvida aqui não teria dúvida. Mas se ele tivesse, por exemplo, no meio da barrinha, a somatória dos momentos em torno do ponto B também levaria esse momento integralmente aqui, como M também, tá? Então eu tenho o momento M sendo aplicado no sentido positivo aqui, e é ele que eu quero calcular. E eu tenho essa força FD aqui, ó, e essa força FD, ela está gerando um momento negativo em torno do ponto B. Só que como que as coisas estão lá no nosso desenho? Elas estão assim, ó. Ferramentinha. Elas estão assim, eu tenho a barra aqui. E eu tenho a força FD aqui, assim. Certo? Esse ângulo aqui, eu sei que é um ângulo de 120 graus. Mas o que eu preciso mesmo é calcular a componente da força FD, que é perpendicular ao corpo BC, porque é ela que vai me gerar um momento total. Então eu vou criar uma linha aqui perpendicular ao corpo BC, exatamente perpendicular. E aí o que acontece? Como a gente sabe que esse ângulo todo aqui é de 120 graus e esse ângulo pequeno especificamente é de 90 graus, aqui embaixo, deixa eu pegar a canetinha aqui, aqui embaixo vão me sobrar 30 graus. E aí, como eu tenho FD aqui, para calcular a componente de FD que vai gerar momento, eu vou ter que rebater essa componente de FD para cá. Então, a projeção da componente FD para a componente perpendicular ao corpo BC, ela vai ser feita com o cosseno de 30 graus aqui, ó. Então eu tenho, vamos lá, vamos voltar aqui. Eu tenho um momento negativo gerado por essa componente. Esse momento negativo tem o braço que é o comprimento desse elemento BC aqui, que é 20 polegadas. E a força, ela é FD. Deixa eu só puxar essas coisas para cima aqui. Aqui. Puxei um pedaço do F. Corta. Aqui. Ela é FD, que multiplica o cosseno de 30 graus. Então tá aqui, ó. Opa. Cosseno de 30 graus. Então eu tenho o momento M menos o momento gerado pela força FD aqui, que é menos 20 FD cosseno de 30 graus. Isso aqui tem que dar zero, porque eu não tenho mais nada gerando momento nesse corpo. FD é conhecida, então a gente tem M igual a 20 FD cosseno de 30 graus. Isso aqui vai dar, o FD já está até aqui na minha calculadora, vezes 20 vezes cosseno de 30 graus. Isso aqui dá exatamente 1000. Redondinho, sem aproximações. E aqui são 1000 o que, pessoal? Eu tenho polegadas como comprimento e eu tenho libras como unidade de força. Então, a nossa unidade de momento vai ser unidade de força vezes unidade de comprimento. Então, a gente tem libra que multiplica polegada. Polegada em inglês é inch, né? Então, a abreviação dela é IN aqui. Então, a gente tem 1000 libra polegada. Essa é a parte de calcular o momento aqui, ó. E aí, a gente tinha mais uma exigência aqui do nosso problema, que é a seguinte: nessa posição teto, ângulo, tal, calcule também a força na direção do membro BC e indique se esse membro está sob tração ou compressão. Beleza. Vamos analisar aqui, ó. Eu tenho agora o membro BC, esse daqui, a força FD a gente já conhece, e nos nossos cálculos aqui a força FD deu positiva.
o que quer dizer que da forma como a gente desenhou a força FD é a forma como ela está agindo na vida real. Então ela realmente está puxando isso aqui para cima, ela está esticando esse corpo aqui CD e ela está puxando esse corpo BC aqui nessa direção. Se eu olhar aqui nessa pontinha, ó, a gente tinha uma componente da força FD que só gerava momento, que é essa componente aqui, que é a nossa FD cosseno de 30 graus. E a gente tem uma segunda componente dela, que é uma componente que está justamente na direção do corpo BC, que é a componente FD seno de 30 graus. Certo? Então aqui só pelo desenho, como a gente já sabe que FD está na direção correta, a gente também sabe que desculpa, a gente também sabe que FD aqui, ó, essa FD seno de 30 graus está realmente nessa direção. Então esse corpo BC aqui realmente está sendo tracionado. Eu estou esticando ele. Agora, quanto que vale essa força aqui na direção do corpo BC? Ela é essa força FD seno de 30 graus mesmo. Vamos fazer até em vermelhinho aqui, ó. FD seno de 30 graus. Seno de 30 é meio, então vai ser metade desse 57,735 aqui, ó. Então 57,735 dividido por 2 vai dar aproximadamente 28,87 libras. Beleza, então agora a gente sabe a força nesse elemento BC aqui, na direção dele, e essa força é de 28,87 libras, que é muito menos do que as 100 libras que estavam aplicadas aqui na roda. Beleza, pessoal? Deu pra entender? Vocês ficaram com dúvida? Como que foi aí, pessoal? Professor, Fala aí. no ponto B, por ele ser um pino, na hora de resolver se está tracionando ou comprimindo, eu não preciso considerar, né? Eu só consideraria, no caso, a força que está no ponto C. Uhum. Isso, exatamente. O que acontece? Ó? Aqui nesse último pedaço, a gente não fez o DCL. Mas se a gente tivesse feito o DCL, o que ia acontecer? Imagina que eu vou fazer uma somatória de forças e uma somatória de momentos aqui. Então, se eu tenho essa força FD para cá, ó, e essa força FD está me gerando esse F cosseno de 30 e esse F seno de 30, eu poderia fazer, por exemplo, a somatória das forças, não precisa ser necessariamente na horizontal e na vertical, eu posso fazer em qualquer direção. Então eu poderia fazer, por exemplo, a somatória das forças nessa direção aqui, perpendicular à barra, e na direção paralela à barra, né? Se eu fizesse essa somatória de forças, o que eu ia descobrir? Eu ia descobrir o seguinte, ó. Deixa eu apagar esse pedacinho aqui. Beleza. Eu ia descobrir que aqui, na outra extremidade desse elemento aqui, necessariamente eu tenho que ter uma força FD seno de 30 graus aqui, e essa FD cosseno de 30 que está para cá, ela teria que estar para cá. FD cosseno de 30 graus. E fora isso tudo, eu tenho esse momento M aqui fazendo o carregamento. Certo? Então, como que funciona o equilíbrio desse corpo aqui, ó? Se eu olhar na direção da barra, eu tenho duas forças se anulando. Beleza. Se eu olhar na direção perpendicular à barra, o que vai acontecer? Eu tenho essas duas forças FD cosseno de 30 graus, que elas estão se anulando em termos de força, mas em termos de momento, elas estão gerando um momento que está nesse sentido aqui, ó. Certo? Uma puxando para cá e outra puxando para cá. E esse momento aqui, ele é anulado por esse outro momento que está sendo aplicado, esse outro momento M aqui, ó. A gente calculou esse momento M, inclusive, para ele anular esse momento aqui. Então, o que acontece? Eu tenho duas somatórias de forças, né?
na direção paralela e na direção perpendicular, a barra se anulando, e esse momento residual gerado pelas forças FD cosseno de 30, ele é anulado por esse momento M que está aplicado aqui, ó. Tá? Então, a princípio, o corpo está inteiramente em equilíbrio. Quando eu vou avaliar se ele está em tração ou se ele está em compressão, o corpo tem que estar em equilíbrio. Então, se eu coloquei essa força FD seno de 30 aqui embaixo, se a gente calculou essa força aqui, eu sei que tem que ter uma outra força aqui que está anulando ela, e isso que vai deixar o meu corpo em tração. Tá? Porque se eu não tivesse essa força aqui, meu corpo teria que estar acelerando no sentido dessa outra FD seno de 30 que eu coloquei aqui, ó. Então, quando eu tenho tração ou compressão, necessariamente eu tenho duas forças nas extremidades do elemento estrutural, mas se eu olhar para uma força só, aí eu já vou saber se ele está sendo tracionado ou comprimido. Eu não preciso olhar para as duas forças necessariamente. Deu para entender? Deu sim, valeu. Nada. O que mais, pessoal? Tudo certo por enquanto, pessoal? Isso, a Luiz Fernando tá perguntando sobre a prova, né? A prova, pessoal, é o seguinte, eu tô conversando com o professor Fábio. Na verdade, o professor Fábio ele tá bastante ocupado, né? Ele tá com bastantes funções lá na PUC. E então eu marquei uma reunião com ele, eu consegui a reunião com ele para hoje à tarde, pra gente conversar sobre essa prova, né? E assim, a ideia é que ele vai decidir os exercícios da parte dele na prova e eu vou decidir os exercícios da minha parte, né? Então são dois da parte dele, dois da minha parte. E aí aquela história, né? Se você faz só uma das matérias, por exemplo, se você faz só a minha matéria e obrigatoriamente você tem que fazer os dois exercícios da minha matéria. Se você faz só a matéria dele, obrigatoriamente você faz só os exercícios da matéria dele, mas aí acho que como vocês estão assistindo a minha aula, acho que não tem ninguém que faz só a matéria dele, né? O professor é meio devagarzinho de manhã. E se você faz as duas matérias, a ideia é que a princípio você resolva uma questão de cada matéria. A gente teve uma sugestão que eu achei bastante válida na segunda-feira, do seguinte, falou, professor, mas, por exemplo, eu faço as duas matérias, mas eu quero resolver os dois exercícios da sua matéria para dar uma dividida, né? Porque se eu resolver só um e errar, eu vou estar concentrando todos os pontos da minha prova em um exercício só. Posso fazer isso? E é exatamente isso que eu vou discutir com o Fábio hoje. Então, sim, né, pelo menos da minha parte, eu acho que eu não vejo problema você querer resolver os dois exercícios em vez de resolver um só. Para mim dá um pouquinho mais trabalho de corrigir, mas não é muita coisa, para mim é tranquilo. E para vocês fica mais tranquilo porque vocês dividem um pouco a carga ainda. Então, não é obrigatório, tá? Quem quiser resolver só um exercício, vai concentrar todos os pontos naquele exercício, os 10 pontos naquele exercício. Quem quiser resolver os dois exercícios, porque vocês têm tempo, né? A princípio o tempo não é limitado. Então, vocês vão poder resolver os dois exercícios e aí cada um fica valendo 5 pontos. Com relação ao teor dos exercícios agora, que foi a pergunta. Eu vou colocar um exercício sim de treliça e um exercício dessa parte aqui de máquinas, né, que a gente viu aí, porque é uma parte que engloba quase todos os conceitos aí da estática, né? Então tem somatória de força, somatória de momentos, tal, vários DCLs para fazer. Então, a minha ideia é que seja um exercício com essa cara aqui, mais ou menos, né? Um exercício de mecanismo, não necessariamente um trem de pouso, assim, né? Mas um exercício de mecanismo e um exercício de treliças. Beleza?
Ô, professor, então quem faz só a sua matéria vai ter essa prova e aqueles trabalhinhos que você tá pedindo durante as aulas aí, né? Isso, as listas, você diz, né? Isso, as listas. Exato, exato. É, tem uma pergunta aqui, pessoal, do Luiz Felipe. Ele está perguntando se tem como explicar a parte do ângulo de novo. Aqui dava 120, e aí tira 90 e dá 30, não entendi muito bem. Tá, vamos lá. Eu vou pegar, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ver se tiver. Vou criar uma página nova aqui. E eu vou pegar essa figura aqui e colar na página nova. Aquela parte lá do 120, 90, 30 é a seguinte, ó. Deixa eu colocar isso aqui. A gente tem nessa parte aqui da figura, ó. Nessa parte aqui do mecanismo, a gente tem... Opa! Apagou a minha linha aqui. Apagou de novo, que legal. Mas a gente tem um triângulo isósceles aqui, né? E o que acontece com esse triângulo isósceles? Ele, como eu tenho 20 polegadas aqui e 20 polegadas aqui, que são dois lados iguais, esse ângulo θ que está aqui, ele tem que ser igual ao ângulo que vai aparecer aqui do outro lado, né? Então, basicamente, a gente tem um triângulo assim, ó. Deixa eu desenhar aqui, que eu acho que as retas vai ser mais difícil de sumir. Aqui. Então, a gente tem 20 polegadas aqui, 20 polegadas aqui. Essa distância aqui eu não sei, mas também não precisa. E esse ângulo aqui é 30 graus, então esse ângulo aqui também é 30 graus. O que significa que esse outro ângulo aqui tem que ser 120 graus necessariamente. E a gente tinha uma força F, que a gente chamou ela lá? De FD. A gente tinha uma força FD aqui, ó, né? Então vamos voltar para cá. A gente tinha uma força FD aqui, que está exatamente nessa direção aqui, ó. Então essa daqui é a nossa força FD. E ela tem um ângulo de 120 graus aqui com esse corpo BC aqui, né? Então, aqui era B, aqui era C. E ela tem esse ângulo de 120 graus aqui. Esse ângulo ele é extremamente inconveniente para nós, porque essa força aqui ela tem duas componentes, ó. Ela tem uma componente que é perpendicular ao corpo BC, que está aqui. Então, mais ou menos assim. E ela tem uma componente que é paralela ao corpo BC, que está aqui, ó. Essa componente paralela, ela não gera momento em torno de B porque ela é colinear com B, né? A reta base dela passa por B, então ela não gera momento. E essa componente perpendicular ao corpo BC é a componente que gera momento em torno do ponto B, e o braço dela vai ser exatamente essa distância entre B e C aqui, que são 20 polegadas. Então, o que acontece? Como essa componente aqui ela tem que ser perpendicular ao corpo BC, esse ângulo aqui, ó, ele tem que ser de 90 graus, né? Então, se eu tenho 120 graus ao todo aqui, né? Aqui, ó. Se eu tenho 120 graus ao todo aqui, menos 90 daqui, aqui tem que sobrar 30 graus. Tá? Ficou mais claro assim, Luiz? Aí eu explico e coloco a tela na frente. Conseguiu entender? Beleza. Maravilha. O que mais, pessoal? Pra quem já assistiu, eu tô vendo que vocês já estão assistindo os vídeos lá das treliças. E o de método dos nós tem um pouquinho mais de visualizações do que o de método das sessões, né? Porque normalmente é o que se assiste primeiro mesmo, tá certo? Pra quem tá assistindo os vídeos, pessoal, tá ficando clara a explicação de treliça? Tá complicado? Como que tá aí?
Ninguém assistiu, pessoal? Não, alguém assistiu. Tem 15 visualizações lá. Tá. Ninguém que tá online conseguiu ver os vídeos lá ainda, pessoal? Agora temos 14 pessoas online aqui. Pode ser que ninguém tenha visto ainda. Tem bem mais gente na sala. Bom, então se vocês não viram ainda, aqui desse ponto aqui pra frente, beleza, Zé. Desse ponto aqui pra frente. Alô? Ô, professor. Pode falar. Eu tava vendo, esses dias eu entrei pra dar uma olhada nas aulas, e eu não achei as primeiras aulas. Ué? Então, tipo, eu entrava no Ava, procurava o link, e não tinha link no Ava. Ué, que esquisito. Então, achei meio estranho também. Teria como, não sei, criar, tipo, uma pastinha só com as aulas? Tem sim. Na verdade, eu vou fazer uma coisa mais rápida aqui. Eu vou pegar... Quer ver? Tem vários vídeos aqui de tecnologia, de mecânica dos materiais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Aqui. Excesso. Isso. Eu vou copiar os links aqui no chat pra vocês, a princípio. Pelo menos vocês já vão ter algumas coisas aqui. Então isso daqui era a aula da semana 2. Depois mecânica dos materiais, semana 3. Esse AVA eu tô vendo que ele é um negócio pouco confiável, viu? Depois tem esses exercícios de atrito aqui. Então, deixa eu fazer o seguinte, para ficar mais prático aqui pra mim. Atrito 1. Ali compartilhando. Atrito 2. Atrito 3. Atrito 4. Atrito 5. Depois máquina CNC, tecnologia mecânica, mecânica dos materiais, semana 4. Mecânica dos materiais, treliças. Mecânica dos materiais, treliças 2. Bom, então assim, ó, a princípio, esses são os vídeos que eu gravei para a disciplina de vocês, fora o vídeo de hoje, né, que eu vou postar lá, depois eu coloco o link também. O que eu vou fazer? Eu vou criar lá na seção de materiais do AVA, eu vou criar uma nova abinha lá, uma nova seçãozinha lá, qualquer coisa assim. E eu vou colocar todos esses links aqui, mais o link para a aula de hoje. Tá? Então vai ficar uma lista de links lá que deve ter todos os links para vocês. Fora o que já tem aqui no chat, né? Então pelo menos fica alguma coisa aí. Vou pedir para algum de vocês clicar em algum dos links aí, só para ver se está funcionando mesmo. Eu acredito que esteja funcionando legal, mas só para verificar se o YouTube não gerou nenhum link esquisito aí. Tá funcionando, professor. Tá funcionando? Beleza. Mas eu acho que você até já tinha posto no AVA, porque pra mim que tá aparecendo, que tá lá em materiais. Né? Aí você separou em aulas remotas, tem aula 2, 3, 4. Isso. É pra ter a de treliças tá aí também, né? Tá, de treliça tá. Aí tem dois links aqui, o de nós e o de sessões. Isso. O problema é que o AVA, pelo que eu tô recebendo de informação do pessoal, o AVA ele não funciona da mesma forma para todo mundo. Então tem gente que aparece tudo lá, tem gente que não aparece. Aí eu coloco atividade
Tem gente que aparece o link da atividade lá pra pessoa fazer, postar e tudo mais. Tem gente que não aparece o link da atividade. Então, eu não sei se é alguma coisa interna da PUC, do servidor, sei lá, eu nem imagino. Mas eu tô percebendo que o AVA ele não é tão confiável quanto eu achava que era. Então eu tô começando a espalhar as coisas por mais meios, assim, sabe? Jogo no Teams também, vou jogando em outros lugares. E no próximo semestre nem vou usar o AVA mais, já vou mudar pro Canvas direto, que me parece que ele é mais confiável. Ô, Beleza, professor, então. Oi? em relação ao trabalho que a gente vai ter que apresentar lá dos grupos que o senhor dividiu, Aham. o senhor, como o que seria que teria que fazer? Seria, tipo, uma apresentação em PowerPoint ou seria um relatório? Você tá falando de tecnologia dos materiais, né? Isso. Na verdade é o seguinte, ó. O esquema de aula lá vai ser um esquema de aula do tipo seminário, né? Então o seminário ele tem três partes importantes. Uma parte é a apresentação, tipo PowerPoint mesmo, que vocês vão fazer. Uma apresentação de 15 minutos sobre o tema de vocês, né? Depois tem a segunda parte, que é a entrega do trabalho escrito. O trabalho escrito ele não precisa ser um trabalho gigante, tá? Você viu lá que eu dividi mais ou menos não, são 12 perguntas por grupo, né? Então são 8 perguntas gerais que todos os grupos vão ter que responder, mais 4 específicas. E essas perguntas vocês vão respondendo tanto durante a apresentação quanto durante a execução, a escrita do texto do trabalho, né? Não é para ser um negócio assim, pergunta-resposta, mas sim um material que cubra o que está sendo perguntado naquelas perguntas, né? Aquelas perguntas são feitas para guiar vocês. E a terceira parte é justamente a participação nos seminários, né? Então, eu vou gravar as aulas, mas é importante que vocês participem também no dia que os outros grupos vão apresentar, tudo bonitinho, para vocês verem a apresentação e para vocês poderem fazer perguntas também, interagir, porque é uma interação que, assim, a princípio não parece, mas é uma interação que todo mundo ganha, sabe? Tanto quem está apresentando quanto quem está assistindo, sabe? A coisa sempre enriquece bastante. Então, a nota ela vai ser dividida nessas três partes, né? Tem a parte da apresentação e a única parte que é absolutamente obrigatória é a da apresentação, né? Quer dizer, a gente mudou as datas, porque eu fiz aquela bobagem lá no calendário, mas no dia de apresentar, o grupo tem que apresentar mesmo, tá? Porque a gente não pode ter uma aula de seminário que não tem seminário, né? E aí depois os trabalhos escritos, eles não precisam ser entregues exatamente no dia que você apresentou. Os trabalhos escritos eles vão poder ser entregues depois que todo mundo apresentou, tá? Então é mais ou menos isso. Eu não sei se eu consegui responder bem a sua pergunta. Não, o professor respondeu sim. Obrigadão, viu? Beleza, imagina. O que mais, pessoal? Professor, Oi. com relação ao tempo, Ah, é, o meu tem coisa importante que não pode deixar de falar. aham, Eu acho que vai dar mais de 15, pelo menos uns 20 minutos. Tem um aham. problema? Não tem muito problema. Eu imagino que por grupo, eu separei o tempo mais ou menos assim. Eu não queria ter mais que 3 apresentações por dia, porque eu pensei em 15 minutos de apresentação e mais 15 de perguntas, essas coisas, né? É, que é o que eu chamo de arguição. Se o tempo de vocês passar um pouco, não tem problema. A gente tira um pouquinho do tempo de arguição, deixa o tempo de arguição um pouquinho mais curto e não tem problema, tá? Mas, então assim, em teoria, eu tô separando 30 minutos por grupo, mas de apresentação, se passar dos 15, for 20 e pouquinho, não tem problema não, Beleza, então. beleza? O que mais, pessoal? Então tá, ó, parece que
Parece que o pessoal já tá tranquilo. Vou... Quantas mais atividades para nota, tá? Eu vou... Isso é uma boa pergunta, Luiz. Eu vou fazer agora uma lista de exercícios de 3 listas, tá, pessoal? E essa lista de exercícios, em teoria, eu tô pensando em nem deixar ela para nota em si, tá? Eu não sei o que vocês preferem, mas eu tô separando os exercícios, eu quero deixar mais ou menos uns 10 exercícios de treliça, tá? Que seriam 5 que seria mais fácil resolver por métodos nós e 5 que seria mais fácil resolver por método das sessões. Que a ideia seria justamente para que vocês conseguissem treinar e tirar dúvida, né? Porque agora a gente tem, hoje é dia 3, certo? Aí a gente tem mais dois encontros, né? Então a gente tem aula no dia 10 e aula no dia 17. E aí a atividade avaliativa eu vou soltar para vocês mais ou menos do dia 19 e vocês vão ter até o dia 26 para entregar, né? Que é aquela junto com o Fábio lá. Então, basicamente, eu soltando essa parte de treliça para vocês, a gente tem 2 semanas aí para resolver exercício, tirar dúvida e tal. Se eu consigo colocar o gabarito das questões na própria lista. Eu vou tentar, Jonathan. Isso é uma coisa que eu evito fazer, por quê? Eu explico que eu evito fazer, mas dessa vez eu vou fazer, tá? Só adiantando a resposta. Eu evito fazer porque eu já tive vários problemas com gabarito. Um deles é que a gente tem os exercícios, né, nos livros, e alguns livros já têm as respostas. Então eu posso pegar simplesmente a resposta que está no livro e pôr lá. Mas várias e várias vezes eu já peguei resposta errada em livro. Então eu supostamente coloco uma resposta lá que está errada. Não deveria, mas está errado, né? E outras vezes eu já cheguei a resolver os exercícios e eu colocar o meu próprio gabarito lá para evitar isso daí. O que acontece é que eu acabava perdendo não, mas eu acabava gastando muito tempo para montar as listas e eu acabava montando poucas listas ou listas muito curtas, né? E que não favoreciam o estudo de vocês, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar os exercícios e eu vou procurar exercícios que tenham respostas, né? Tem alguns livros, por exemplo, que tem os pares têm respostas, os ímpares não, tem várias coisas. Então eu vou procurar escolher os que têm resposta e colocar na lista. Os que não tiver resposta, eu vou resolver e colocar a minha resposta na lista. E caso vocês forem resolvendo o exercício e forem vendo que aquela resposta não chega de jeito nenhum, falem comigo, porque aí a gente resolve, porque aí provavelmente ou o gabarito está errado ou eu posso ter errado na minha resolução também, que acontece, tá? Apesar de eu tentar evitar ao máximo, mas às vezes acaba passando alguma coisa, tá? Então eu vou colocar o gabarito, mas com essas ressalvas, tá? Não confie em 100% no gabarito, que pode ter coisa errada lá, beleza? Saulo me mandou um e-mail. Eu acho que eu vi seu e-mail sim, Saulo. Eu lembro que você me mandou um e-mail sim. Deixa eu ver aqui rapidamente. Pera aí. Ixi, tô sem meu celular. Mas tudo bem, Saulo. Eu vou ver lá. Eu acho que se eu não respondi ainda seu e-mail é porque eu achei que ele não precisava de uma resposta tão imediata, tá? Por isso que eu deixei lá. Mas eu respondo sim, Saulo. Não tem problema não. Tá? Eu vou ver lá e respondo ainda hoje pra você. Beleza, pessoal? Mais alguma coisa? Beleza, então tá bom, pessoal. Então a gente... hoje é quarta, né? Então a maioria de nós se vê na próxima segunda.
onde a gente vai começar aí a apresentação dos trabalhos da tecnologia mecânica. Se a gente não se vê na segunda, a gente se vê com certeza na quarta. Se tem, para quem está fazendo só essa matéria comigo, a gente se vê na próxima quarta, então. E aí, já na próxima quarta, a gente já vai entrar com exercícios de treliça, tá? A gente já vai começar a resolver e tirar dúvidas de treliça. Agradeço aí a presença, pessoal, de todo mundo, tá? Fico feliz de estar interagindo mais com vocês agora, que essa situação complicada aí, mas pelo menos aparentemente tá todo mundo bem aí. E bom dia para todo mundo, pessoal. Fiquem bem, tá bom? Valeu, professor. Abraço. Um abraço, gente. Valeu, professor. Até sexta na aula do CNC. Até sexta, Léo. Tamo lá.